Sim, ponha a sua esperança no Senhor. O texto começa dizendo o seguinte: se eu não tivesse crido, não veria a bondade do Senhor na terra dos viventes. Esse texto fala muito comigo. Nós vemos aqui que nós servimos a um Deus que é bom, a um Deus que nos ama, a um Deus que cuida de nós, a um Deus que tem uma vontade boa, perfeita e agradável. Mas nós vemos que existe uma condição para eu e você vermos, sentirmos e vivermos aquilo que essa palavra diz, ou aquilo que toda a Escritura diz. A palavra aqui fala o seguinte: se eu não tivesse crido, eu não veria a bondade do Senhor. Para que eu e você, para que a gente creia, para que a gente tenha fé, é necessário que haja transformação e mudança. A palavra fala em Efésios 4, do 22 ao 24, Paulo ensina aos Efésios que nós não podemos viver como vivíamos antes na nossa velha natureza. Nós precisamos de mudança. É impossível gerar fé dentro de nós se nós não entendermos que a nossa vida é uma vida de processos de transformação. Nós vivemos em constante transformação. Nós vivemos em constante mudança. Quantos aqui querem viver a bondade do Senhor? Quantos aqui querem ver todos os dias da sua vida as misericórdias do Senhor diante de você? Então eu faço uma pergunta para você nessa noite, para que a gente possa refletir. Você está pronto para mudanças? Será que a gente está pronto para mudanças? Como eu falei antes, a nossa vida ela é um processo de constante mudança. Desde o início, desde que quando a gente nasce até o último dia da nossa história, a gente está em processo de mudança. E isso faz parte da evolução da nossa história. É impossível evoluirmos se nós não mudarmos, certo? A questão é que nós preferimos, e é mais fácil para a gente, que a mudança aconteça naqueles que estão na nossa volta do que a mudança aconteça comigo, certo? Porque a mudança, quem é que passou por um processo de mudança recente? Não somente geográfico, mas dentro de você. É muito mais fácil que, se eu estou num processo de crise, que as pessoas que estão na minha volta mudem. Mas para eu mudar, é necessário um esforço e é necessário eu estar pronto para isso. Certo? O problema é que às vezes a gente quer mudar até Deus, né? Søren Kierkegaard, que é um teólogo dinamarquês, fala o seguinte: a função da oração não é influenciar a Deus, mas sim mudar a natureza de quem ora. Só que você já percebeu que às vezes a gente quer mudar até Deus? Deus, é o seguinte, eu estou orando aqui porque eu estou achando que a forma que o Senhor está lidando com essa situação não é a forma que eu acho a melhor. Então, Deus, vamos fazer o seguinte, quem sabe o Senhor vai por esse caminho? Só que a gente esquece que a oração, ela não é para influenciar o Senhor, mas é para que aquele que está orando mude. Então, nós precisamos entender que se nós queremos viver todos os dias da nossa história aquilo que o Senhor escreveu para a gente, vai ser necessário mudanças diárias. Quem lembra de Abraão? Às vezes as mudanças são geográficas, né? A gente está acostumado, né? Pai, mãe, família, a mudar de um lugar para o outro, daqui para ali, de lá para cá. Às vezes a mudança é geográfica. Lembra o que o Senhor disse para Abraão em Gênesis 2:1? Saia da tua terra, do meio dos teus parentes, da tua casa, da casa do teu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Para cumprir o nosso propósito, eu preciso aceitar o movimento de transformação. Abraão precisou
de transformação na sua geografia. Agora, quem lembra de Moisés? Moisés, o libertador do povo hebreu. Aquele que celebrou a primeira Páscoa. Aquele que tipificava o Messias Jesus, aquele que nos salvou, o nosso Salvador. Quando o Senhor se apresentou a Moisés e declarou para ele a missão dele, disse para ele: Moisés, você foi escolhido para ser o libertador do povo hebreu, desse povo que está há mais de 300 anos como escravo no Egito. Sabe o que Moisés falou para o Senhor? Olha o que diz Êxodo 3, 10, 11 e o 13. Diz o seguinte: Deus disse para Moisés: vá, pois, agora, eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? O 13 diz o seguinte: respondeu-lhe, porém, Moisés: Senhor, peço-te que envies outra pessoa. Nós sabemos que depois que Moisés teve um longo diálogo com Deus, com o próprio Deus, e Deus disse: calma, Moisés. A cada desculpa de Moisés de que ele não podia, de que ele não era capaz, de que ele não estava nem um pouco disposto a mudar a sua mentalidade, aquilo que ele pensava a respeito dele mesmo, e decidir pensar como Deus disse para ele, que Deus pensava sobre ele: Moisés, eu penso sobre você, que você será o libertador, o maior libertador, talvez antes de Cristo, o maior libertador da história do povo de Israel. Eu te escolhi para isso. E você pode, porque quando você nasceu, antes de você nascer, eu já sabia quem você seria. Eu já sabia que você seria Moisés, aquele que seria conhecido durante toda a história da humanidade, lembrado por aquilo que fez, por aquilo que conquistou. Então eu te gerei com as características que você precisa. Talvez você está passando por um tempo difícil na tua história, e quem você é agora não é quem eu sei e te gerei e te escolhi para ser. Então, é necessário hoje, Moisés, que você aceite o chamado e decida mudar a sua mentalidade. De alguém que ficou tantos anos no deserto sendo preparado e talvez se acomodou no lugar que está, e talvez está muito bom assim, só como pastor das ovelhas do meu sogro, está ótimo assim. Chegou a hora de você mudar e entrar nesse movimento de transformação, porque o teu chamado, a tua história é muito maior do que isso. Mas Moisés tinha limitações emocionais. Certo? E ele precisava decidir transformar a sua mente, a sua mentalidade. Terceiro exemplo é um exemplo de amadurecimento. Quem lembra da história de Samuel? Fazendo um parênteses aqui, hoje é o Dia das Mães. Parabéns para as nossas mamães queridas que contribuíram para a nossa mudança no longo da nossa história, né? Eu tenho uma mãe maravilhosa que muito do que eu sou hoje faz parte do que ela construiu em mim na minha infância, na minha adolescência, na minha juventude. Eu lembro até hoje dos nossos cultos domésticos, eu lembro até hoje de ver... mesmo chorando, sofrendo muitas vezes em nome do Evangelho, sempre resiliente, permanecendo firme, né? E hoje está aqui, maravilhosa. Então, feliz Dia das Mães, minha mãe, feliz Dia das Mães para todas as mães. E a gente sabe que esses personagens que nós falamos aqui, todos eles tiveram mães que contribuíram para esse processo todo. E o terceiro exemplo que eu quero dar para você é Samuel. Quem lembra quem foi Samuel? Samuel, filho de Ana, que foi escolhido por Deus para ungir o maior rei de Israel, o rei Davi. Quando Samuel foi chamado, o historiador Flávio Joséfo, ele sugere que Samuel tinha 12 anos. Quem lembra da história? Samuel estava dormindo na casa de Eli, do sumo sacerdote, e de repente ele ouviu alguém chamando: Samuel, 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 Samuel. E ele não entendeu que era o Senhor, achou que era o Eli. Ele tinha 12 anos, né, gente?
Mas Samuel então entendeu, recebeu direção, entendeu que era o Senhor ouviu o propósito que Deus tinha para a vida dele. E a palavra diz em Samuel 3, enquanto Samuel crescia, 3,19, enquanto Samuel crescia, o Senhor estava com ele e fazia com que todas as suas palavras se cumprissem. Samuel precisou passar por um processo de transformação, de amadurecimento fisicamente e em todas as esferas da vida dele. Então, meus queridos, nós precisamos entender que faz parte do nosso crescimento mudarmos. É fácil mudar, gente? É fácil mudar de pensamento? É fácil mudar de princípios que foram gerados em nós desde a nossa infância? Mesmo não sendo princípios que combinam, estão de acordo com a palavra de Deus? É fácil? Não é fácil. Mas esses três personagens que eu falei aqui agora, esses três ícones da nossa fé, tiveram com certeza e principalmente de passar por processos de mudanças emocionais. Eu quero dizer para vocês, eu quero chegar nesse ponto. Os processos de mudanças emocionais são muito mais complicados do que qualquer outro tipo de processo de mudança na nossa vida. Eu descobri algo que, veja bem, em algum momento da nossa jornada, eu serei dominado pelas minhas emoções. Então, como está a nossa emoção? Como a gente está aqui na nossa mente? O que a gente tem construído de pensamento sobre quem nós somos, sobre quem Deus é, sobre o nosso propósito de vida, sobre aonde eu posso chegar, até onde eu posso ir? Em algum momento da nossa história e das nossas decisões, eu serei dominado pelas minhas emoções e eu vou decidir de acordo com as emoções que estão vibrantes dentro de mim naquele momento. E o problema é que se eu não estiver com não somente a minha vida espiritual, nós sabemos que nós somos pessoas espirituais, nós sabemos que quando nós encontramos o Senhor como nosso Salvador, o nosso alvo é Cristo. Gente, eu estou falando aqui para gente que conhece a palavra de Deus e pessoas conectadas com Deus. Mas se as minhas emoções não estiverem de acordo, equilibradas, de acordo com o plano de Deus para a minha vida, em algum momento da minha história, eu posso inclusive perder o tempo, o plano e a direção no caminho do Senhor, porque as minhas emoções com falta de equilíbrio me dominarão e eu decidirei errado. E eu me desviarei do caminho. E eu me consumirei dentro dos meus problemas, crises, traumas e doenças emocionais. E muitas vezes este caminho é um caminho sem volta. Você entende isso? Faz sentido isso para você? Mas essa noite o Senhor quer nos fazer entender que nós precisamos cuidar também das nossas emoções. Certo? Quem aqui precisa dessa palavra hoje? Eu quero te dar 3 conselhos. Primeiro, prepare-se para as crises. Nós estamos em constantes crises. Faz parte da vida os processos de crise. Ah, não, Priscila, por favor, eu achei que hoje eu ia para a igreja ouvir uma palavra diferente, e agora você está me dizendo que faz parte, que eu vou passar por muitas crises. Eu preciso que você comece a enxergar essas constantes crises como oportunidades para você sair de um nível em todas as áreas da sua vida e passar para o próximo nível. A crise, ela é composta de 2 coisas. Primeiro, de perdas, você perde para você ganhar algo. Você perde para ganhar.
Então você precisa estar preparado para as crises. Por exemplo, tem uma coisa nas nossas emoções, algo nas nossas emoções que é muito difícil. E que pode, se a gente não resolver, a gente pode ser, sabe, roubado em muitas áreas da nossa vida por causa disso. Essa crise constante chamada orgulho é algo que a gente precisa aprender a dominar, controlar e perder. Então, quando eu entendo e entro num caminho para aprender a perder o meu orgulho, sair do lugar de arrogância e entrar no lugar de quem quer aprender a ser alguém como Jesus foi. Nem sempre eu vou ter razão. E às vezes, mesmo tendo razão, eu preciso ficar calado e andar naquela direção com alguém que o Senhor colocou no meu caminho, que vai me levar pela mão e me ajudar a chegar no próximo nível. Você entende disso? Faz sentido isso para você? Segundo, nós falamos aqui de Moisés, que tinha um chamado incrível diante dele, mas ele tinha medo. Ele não acreditava nele. Ele achava que ele não era capaz. Ele achava que aquilo que o Senhor estava colocando diante dele era muito maior do que as suas competências e habilidades. Mas quando nós ouvimos a voz do Senhor, deixamos que Ele nos revele o que Ele pensa sobre nós e aceitamos entrar no processo de perder o medo, eu começo a escolher a construir a mentalidade que está de acordo com a mentalidade de Deus a respeito de quem eu sou. Então, eu preciso entender e me preparar para as crises. Quem aqui está passando por alguma crise? Eu quero que você comece a refletir nesse momento da sua vida. O que o Senhor tem falado para você que você precisa abrir mão? O que o Senhor tem falado para você que você precisa deixar de ser, deixar de crer, deixar de pensar, deixar de se comportar? O que o Senhor tem falado para você nesse tempo? Isso que eu tenho certeza que na mesma vertente, na mesma mão que o Senhor está dizendo para você, deixe isso, o Senhor está te dizendo na outra mão, deixe isso para viver isso. Segundo conselho que eu tenho para você nessa noite, escolha diálogos que curam. Aumente a sua janela de tolerância. Isso não é fácil. Deixa eu dizer para vocês, contar uma história aqui. Eu fiquei 10 meses nos Estados Unidos, eu fui para ficar 3 meses e algumas portas se abriram, algumas coisas aconteceram, eu fiquei 10 meses e talvez eu voltei para o Brasil para aplicar para um visto de estudante, porque o Senhor abriu uma porta para eu fazer um mestrado cuidado pastoral e aconselhamento. E eu quero pedir para quando você lembrar que você ore por mim, dia 12 de agosto eu tenho a minha entrevista no consulado para esse visto de estudante. Então, se essa for a vontade soberana do Senhor, minha vida está na mão dele, que vai estar na mão do cônsul. Então, que o Senhor incline o coração do cônsul ao meu favor e que ele me dê esse visto para que eu possa cumprir essa missão, se assim for a vontade dele. Mas eu aprendi muito nesse tempo lá. Eu tive experiências que eu não tinha tido ainda. E eu tive que muitas vezes, mesmo sabendo que eu era mais capaz, que eu tinha mais habilidades, que eu tinha mais conhecimento, eu tive que muitas vezes escolher diálogos que curam. Eu tive que muitas vezes dizer, sim, você tem razão. Mesmo achando que aquela pessoa, aquele superior, não tinha razão. Eu tive que muitas vezes calar quando eu queria esbravejar. Quando eu queria me defender. Quando eu queria dizer, não é assim. Não, isso não é justo.
Eu tive que calar. E eu quero dizer para você que vale a pena nós entrarmos nesse caminho e deixarmos que o Espírito Santo de Deus, que molda a nossa vida por completo, nos ensine a aumentarmos a nossa janela de tolerância. O que isso significa? Eu estou em uma situação, por exemplo, com a minha família, com minha mãe, com meu pai, com meu cônjuge. E a gente está num processo de decisões e as nossas ideias não estão batendo. Eu preciso entender que às vezes eu preciso alargar um pouco o tempo de compreensão um do outro, antes de sair esbravejando e querendo fazer justiça e dizendo que isso é o que mais importa. Eu sei que nós temos aqui o nosso psicólogo e eu acho que ele vai concordar comigo. Quando nós fazemos isso, nós geramos cura dentro das nossas emoções. Porque isso nos permite refletir a respeito da situação, de quem nós somos e estamos na situação, e também com relação ao outro que está na situação. Se você não sabe ainda como escolher diálogos que curam, peça para o Senhor te dar a habilidade de ficar quieto, de calar. Eu tive que fazer isso porque embora já viaje há muitos anos, já tenho o inglês que me ajuda a ir para cá e para lá. É diferente quando você está no dia a dia e você tem que aprender várias palavras e várias expressões e várias coisas. Então, eu tive que calar muitas vezes porque eu não sabia me defender. Eu não sabia o que falar. E sabe quando a gente está nervoso, é pior ainda. Você sabe falar você quer falar em português para a criatura que está te humilhando, que está te xingando. Muitas vezes eu só chorei. Mas isso me ensinou que às vezes eu preciso calar, ficar quieto. Sabe assim? Faz sentido para você? Terceiro, e o mais importante, se você entende que é necessário mudanças, se o Espírito Santo está te mostrando, trazendo a sua memória, quais as mudanças que Ele tem te feito passar nesse tempo, para que você possa sair do estado onde você está. Abraão precisou passar por mudança para sair da cidade onde ele estava, do país onde ele estava, para ir para outro país, para outra cidade, para conquistar, para ser a pessoa mais importante depois de Cristo, talvez, nas Escrituras. O Senhor precisa tirar você do lugar onde você está, levar você para outro. Talvez é nas tuas emoções, é na tua capacidade de crer naquilo que o Senhor disse ao teu respeito e a respeito do teu futuro. Sair do lugar onde você está e entrar no lugar de mudança. Talvez o que você precisa é aquilo que Samuel precisava, tempo para amadurecer, tempo para evoluir, tempo para entender que o Senhor vai cumprir aquilo que Ele disse. Eu não sei quais são as mudanças que você está passando, mas sobre tudo que foi dito aqui, o mais importante é esse último conselho. Escolha habitar no Senhor. Escolha estar no Senhor. Faça o que precisa ser feito, faça terapia, converse, escute, fique quieto, ore, fale, Senhor, faça exercícios, leia livros de autoajuda, eu não sei, faça tudo o que precisa ser feito também. Mas o mais importante, habite no Senhor. Escolha viver num lugar onde as promessas de Deus são tatuadas no seu coração e todos os dias Ele traz vida aos teus sonhos e capacidade de crer na palavra dEle com relação a você. Escolha viver nesse lugar. Quando o Senhor lembra o teu propósito e quem Ele te escolheu para ser, e na sua cabeça vem um pensamento, eu não posso, eu não acho certo, eu estou sendo injustiçado, as pessoas que estão na minha volta não estão fazendo o que devem ser feito.
Ou seja, eu estou clamando e aclamando dentro de mim para que haja mudança em terceiros, mas não em mim. Quando você estiver nesses tempos difíceis, escolha voltar para o lugar onde você habita nas promessas de Deus. Onde Deus diz para você quem você é e quem você nasceu para ser nele. Deixe Ele construir na sua mente um raciocínio de fé, lógico, mas de fé a respeito de você agora e do seu futuro. Deixe o Senhor construir a sua história. Deixa eu dizer para você, é Ele quem determinou quem você seria, é Ele que vai transformar você ao longo da sua trajetória, é Ele quem vai levar você para a geografia que você precisa ser levado para cumprir o seu chamado, é Ele que vai te trazer amadurecimento, é Ele que vai te ajudar a construir uma nova mente, é o Senhor, é tudo por Ele, tudo vem dEle, tudo volta para Ele, mas você precisa decidir habitar em Deus. Escolha permanecer no caminho onde Deus aponta o seu destino todos os dias. É muito fácil a gente esquecer quem a gente é e para onde a gente vai. Quando a gente está passando por crises, por medos, por decepções. Sim ou não? É fácil. Gente, a gente é humano, a gente é ser humano. Mas se eu deixo o Espírito, se eu presto atenção naquilo que o Espírito Santo está dizendo. Nós cantamos aqui antes, atrai o meu coração. Você acha que o Senhor não faz isso todos os dias? Que todos os dias Ele não fala com você, Ele não toca o teu coração, Ele não tenta te atrair para perto dEle todos os dias? Quando o Espírito Santo nos trouxer à memória que o Senhor Deus está nos atraindo para Ele e escolha ser atraído por Deus e habite nele. Escolha aguentar firme nos propósitos da palavra do Senhor, sem negociar a sua santidade, sem negociar a sua obediência a quem a Bíblia diz que você foi criado para ser. Escolha habitar no Senhor. A palavra fala, e a gente já vai orar. Vocês sobem ainda? Sim. A palavra fala em Salmos 91, 1, 2. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Aquele que habita no Senhor, descansa à sombra do Altíssimo, do Todo-Poderoso. E pode dizer: o Senhor é o meu refúgio. O Senhor é quem cuida de mim. O Senhor é quem me protege. O Senhor é quem me esconde quando eu preciso ser escondido. O Senhor é quem me levanta e me exalta quando eu preciso ser exaltado. O Senhor é aquele que cuida de mim. Nessa noite, o Senhor te diz: creia e veja a minha bondade. Decida crer. Não nas crenças que você tem construído até aqui. Decida crer em quem eu disse que eu sou e quem eu disse que você é. Aí você verá a minha bondade sobre você todos os dias da sua vida. Eu quero que você fique de